Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e hoje eu vim falar sobre crateras de impacto, tá? As supostas crateras de impacto que temos aí pela Terra, né? Então o que acontece, gente? Segundo a ciência convencional, elas foram causadas por asteroides, inclusive teriam dizimado os dinossauros. Então o que vem acontecendo, gente? O que mudou de um tempo para cá? O que mudou-se foi a velocidade da informação, tá? Então nós sabemos, perdão, deixa eu tirar o fio aqui. Então nós sabemos, gente, hoje a informação ela se dá de maneira muito rápida, muito dinâmica. Então você pode passar a juntar os fatos, coisa que antigamente você não tinha essa condição. Então antigamente dava-se uma notícia aqui. Aí daqui a pouco dava-se uma notícia, você tinha que pegar num jornal, você tinha que comprar o Jornal de Amanhã, onde já tinham outras várias notícias, você tinha que ver na televisão uma notícia, e amanhã já daria outras, e aí mesmo que cada fonte ela apresentasse controvérsias, não dava tempo de você fazer aquela análise. Hoje, com o advento da tecnologia, da internet, essas informações elas se dão de forma muito mais dinâmica. Então você consegue juntar fatos, porque você tem a notícia. Você recebe uma notícia hoje. Como que você faz? Por exemplo, se você estivesse vendo a Rede Globo hoje, aí estivesse vendo a Rede Globo daqui a uma semana, como que você ia fazer para acarear essas duas notícias? Fazer uma acareação dessa notícia, ainda que a Rede Globo ou qualquer outra emissora tivesse entrado em contradição. Ia ser muito difícil, porque você não teria onde pesquisar, a não ser que você saísse gravando todos os programas, né? Então ninguém faz isso. Poucas pessoas faziam isso. Então, na realidade, até porque é falta de tempo, né? A correria do dia a dia. Hoje, quando você tem uma notícia hoje, e daqui a uma semana você tem outra, você pode voltar àquela anterior e encontrar as contradições nelas. Então, essa velocidade da informação, tudo fica armazenado num banco de dados, né? Então as informações elas se dão hoje, e essa acareação entre as informações se dá de forma muito mais dinâmica do que era antigamente. Então até um rapaz, sobre uma pergunta de um rapaz aí, eu penso que ele é inscrito no canal, não sei porque ele está sempre por aí, apesar de não concordar comigo, ele me perguntou sobre as crateras de impacto. O que a gente pode falar sobre meteoros, meteoritos, é que eu não conheço, tá? Ninguém. E ninguém nunca se apresentou aqui para dizer assim, caiu um no meu quintal ou no meu telhado. Pode aparecer um outro sim, que vai dizer, o primo da minha irmã, do meu avô, ouviu falar que caiu no sítio, entendeu? Isso vai acontecer, porque são histórias, são lendas, né? Lendas urbanas que se passam. Agora alguém dizer assim, caiu um no meu telhado aqui, caiu uma pedra vinda do espaço aqui no meu quintal. Você não tem história em lugar nenhum do mundo. E eles dizem que nós fomos atingidos por asteroides, por meteoro, que a Lua é atingida constantemente por meteoros, e aquelas crateras são formadas por esses impactos. O que é muito estranho, que tudo que a gente sempre analisa, é que a face voltada para nós é que está cheia de crateras, né? E o segundo ponto interessante é que a gravidade da Terra deveria atrair muito mais meteoros do que a Lua, até por conta do tamanho de sua, né? Pela massa da Terra ser muito maior do que a da Lua, a Terra deveria receber muito mais corpos do que a Lua. Então o que acontece, gente? São informações que são dadas aí pela mídia, mas que a gente não vê, a gente não comprova, a gente não consegue observar. Teve o caso do meteoro da Rússia, que eu posso até passar aí para vocês verem. Naquele caso, gente, muita gente fala que foi um teste de míssil, tá? E ainda assim, quando você observa aquelas crateras que nós vemos, que são possivelmente de impactos, tá? Eu vou passar algumas imagens de crateras aqui. Então, quando você percebe, por exemplo, quando você vê essas crateras de impacto, tá? Supostamente, tem aí, eu peguei algumas, tem aí a da Wolf Creek, que é na Austrália, tem outras que foram no México, tem outras tem uma no Arizona, tem uma na África do Sul. Então, segundo eles, foram impactos de meteoros ou asteroides. Mas o engraçado é que, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que o que ocorreu na Rússia foi um teste de míssil, tá? Porém, ainda que nós vamos supor que aquilo ali foi um meteoro mesmo,
né? Foi a queda de um meteoro. Vamos supor assim. Conforme a gente vai observar o vídeo, pela queda dele, e geralmente essas supostas quedas, seja de meteoros ou de asteroides, elas se dariam dessa forma, tá? Como? Agora o que a gente vai precisar analisar é o seguinte: como que um meteoro caindo na diagonal, tá? Veja que ele está caindo na diagonal em relação à superfície. Como que ele vai atingir o ponto assim e causar uma cratera perfeita se ele está vindo na diagonal? E todos deveriam vir assim, né? Que meteoro vai vir retinho e vai cair assim? Eles vão vir na diagonal em relação à superfície da Terra. Então ele deveria causar uma cratera meio que se espalhando pelo chão e não um buraco perfeito, correto? Como a gente vê por aí nessas crateras. Agora, o que nós temos, inclusive nos dias de hoje, devido à velocidade da informação, é que crateras são abertas por questões de erosão, tá? Isso até os dias de hoje são abertas por questões de erosão e questões geológicas, aí que alguns cientistas, inclusive, estudam sobre isso, sobre a abertura de crateras. E eu vou mostrar algumas imagens que realmente reproduzem essas crateras aí através desse processo de erosão, tá? Em vários locais, não é só perto do mar, inclusive em locais longe do mar, em fazendas, em ruas, né? Em ruas pavimentadas, inclusive, aparecem crateras por aí pelo mundo inteiro. Isso através de um processo erosivo natural, né? E um processo geológico natural também. E é óbvio que com o passar do tempo, né, todos aqueles eventos naturais vão fazer com que a cratera possa se alargar, correto? Num processo de centenas de anos ou de milhares de anos. Eu não falo em milhões, falo em milhares, porque eu acredito na Terra jovem. Mas aí essa cratera pode começar a tomar uma forma e uma proporção que não necessariamente precisaria ser de impacto. Tem uma na China, inclusive, que ela abriu, né, através desse processo erosivo, e ela já está abrindo. Inclusive hoje ela tem 3 metros de profundidade e 600 metros de diâmetro. Uma cratera que foi aberta pelo processo erosivo. Está lá na China. E várias crateras que se abrem estão começando a crescer também. Então, quando a gente... Gente, sabe qual é? Eu volto a dizer. A diferença, tá? Primordial é que antes a gente tinha as informações dadas de forma... Não era de forma dinâmica. Então, por exemplo, a emissora de TV ou o jornal dava uma notícia hoje, amanhã dava outra, aí ia falar de uma cratera daqui a 2 semanas e você não podia voltar naquela informação anterior para poder juntar os fatos. O que a gente pode fazer hoje? Uma notícia que foi dada em 2016, eu posso pegar aqui, digitar no Google e voltar e ver ela, porque ela está lá no banco de dados. E eu posso fazer essa comparação, essa acariação entre as notícias. Portanto, crateras são abertas, seja mensalmente, anualmente, não sei de que forma. Mas isso é um processo natural de erosão, um processo geológico, que a gente vê acontecer nos dias atuais. Olha a diferença do que eu posso ver e olha a diferença do que eles me dizem que aconteceu, que eu não posso ver. Essa é a diferença. Como que eu estabeleço um fato objetivo sobre algo? É o que eu posso ver, observar, o que eu posso. Então, quando se fala dessas crateras, né, que supostamente foram crateras de impacto por meteoro, a gente não vê meteoro. A gente não vê cair no nosso quintal, nos nossos telhados. Não vê ninguém falar sobre isso. A gente não vê asteroides caindo por aí. Então, o que acontece? O que a gente tem eles dizendo que algo que aconteceu há 200 milhões de anos, ou eles dizendo que algo que aconteceu há 25 mil anos, ou o que a gente pode ver e o que a gente observa, inclusive até os dias de hoje, são aberturas naturais de crateras através de processos erosivos e geológicos. É o que eu enxergo, é o que eu posso pegar as notícias hoje de forma dinâmica e observar, inclusive acompanhar o crescimento dessas crateras. Como eu falei, é da China e de outras que estão crescendo aí. Elas abriram e continuam crescendo. E aí, através desse... Imagina essa cratera, vamos botar daqui a 200 anos. Como ela vai estar? Ela pode estar, sim, muito grande. Ela pode estar já melhor remontada.
ela pode estar um círculo perfeito, porque um meteoro, um asteroide, como eu repito, uma cratera de impacto, ele geralmente viria na diagonal em relação à superfície. Ele não causaria um buraco. Um buraco assim a gente vê ser causado por processos erosivos nessas crateras que se abrem. Agora, através de um meteoro ou um asteroide que viria assim em relação à superfície, correto? Ele abriria assim um rastro de buraco, e não um buraco certinho, como a gente vê nessas crateras, que nada mais são, não são crateras de impacto, coisa nenhuma. São crateras abertas através de um processo erosivo e geológico, simples assim. É o que a gente pode observar, é o que a gente tem observado, é o que a gente pode reunir de informações, e não é o que eles passam para nós de maneira nenhuma, porque não faz sentido algum, nem pela queda do suposto meteoro ou asteroide, nem pelo sentido que geralmente é diagonal, e muito menos porque não vemos isso acontecer, correto? Então é isso, gente, é preciso abrir os olhos, é preciso a gente analisar os fatos de forma crítica, porque só repetir, nosso cérebro, gente, é um processador, ele não é um HD, a gente não tem que ficar repetindo o que passam para nós, a gente tem que analisar os fatos, observar, juntar, e a gente sim chegar a uma determinada conclusão. Mas as pessoas não têm essa mania, infelizmente, as pessoas têm a mania de apenas repetir. Que a partir, além de ser um processo natural, né, erosivo, geológico, também nós temos, né, a ação do homem, né, em alguns casos, por exemplo, em locais pavimentados, nós temos esses casos. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte, gente. Você imagina tudo isso que eu falei, todas essas informações recolhidas, e você imagina, por exemplo, esta cratera, tá? É óbvio que em vários casos vai existir ali uma ação do homem, eles vão aterrar aquilo ali de novo, né? Para que as coisas voltem ao normal, né? Mas imagina nos tempos antigos, né? Por exemplo, esta cratera ali. Agora você imagina se ela ficasse 2.000 anos aí sem a ação do homem, sem o homem aterrar, vê se esta cratera que eu estou mostrando aqui, daqui a 1.000 ou 2.000 anos, ela não estaria bem parecida com esta aqui. Porque era o que ocorria antigamente, gente. Entendeu? Existia o processo erosivo e o homem não agia em cima daquele processo. Então, com o passar de 1.000, 1.500 anos, 2.000 anos, a própria erosão vai causando essa abertura da cratera e que ela vai tomando alguma forma. Você tem a chuva, ventos, né? E que ela vai tomando uma forma. Então esta cratera aqui, num processo erosivo natural de 1.000, 1.500 anos, ela poderia muito bem se transformar nessa cratera aqui, como a gente vemos aqui nesse caso de Wolf Creek na Austrália. Então é óbvio que hoje o homem vai agir, vai aterrar, mas é muito simples entender que o que você precisa compreender é que o impacto de um suposto meteoro, ele não causaria esse buraquinho. Isso está muito mais, todas essas crateras que eles dizem ser de impacto, está muito mais para ser um processo erosivo natural, de milhares de anos, não digo de milhões, não necessita de milhões de anos, porque as que abriram hoje em dia, a gente já vê elas se abrindo cada vez mais. Umas tinham 400 metros de diâmetro, e meses depois ela já tem 600. Então é um processo de, imagine isso em 1.000 anos, poderia sim, abrir, sem a ação do homem, abrir uma cratera como a gente vê por aí. E antigamente era isso que acontecia, o homem não agia em cima dessas crateras, desses processos erosivos. Por isso elas estavam assim, elas ficavam dessa forma, porque uma queda de meteoro causaria uma cratera meio que arrastada, ele rasgaria o chão, deixando um rastro da forma que ele viria na diagonal, e não assim, gente. É muito simples de se entender. Então, volto a repetir, parem de repetir, parem de repetir o que as pessoas passam para vocês. Analisem os fatos, pesquisem, recolham informações para que a gente possa chegar às conclusões certas sobre os fatos que a gente pode observar, e não pela ilusão, pela loucura desse processo de 200 milhões de anos, 25.000 anos, como eles querem nos passar, e que não é observável e nem reproduzível. O que a gente pode recolher de informações, na realidade, são essas. Então é muito simples de imaginar como foram formadas essas crateras, e a única coisa que a gente pode dizer é que não foram de impacto coisa nenhuma, porque todas as provas, todos os fatos
dizem, nos mostram que foi um processo erosivo geológico natural. Estou falando dessas antigas, né? Então é por aí. Esse processo, toda vez que eles vão estudar lá essas crateras e dizem que encontraram rochas que vieram do espaço. Porém, essas rochas e pedras são rochas que podem ser encontradas aqui na Terra também. Então tudo que está por aí em museus, né, de supostos meteoros ou supostas pedras que vieram do espaço, são pedras e rochas que podem ser encontradas aqui. Nós ainda tivemos a vergonha, né, o vexame do Armstrong, que entregou a pedra lunar lá para o Museu de Amsterdã e ficava lá na exposição, todo mundo paga, inclusive teve gente que pagou para ver a suposta pedra lunar, e mais anos depois, quando o diretor do museu foi fazer a análise, não passava de madeira petrificada. Então tudo isso são grandes farsas, gente. Farsas que eles passam para a gente e a gente acaba aceitando sem analisar criticamente esses fatos. Entendeu? Então é preciso que a gente analise e a gente junte as provas, os fatos, para que a gente chegue à verdade sempre. Então é isso, gente. Estaremos sempre aqui em busca da verdade, doa quem doer. Mistérios do Mundo, conteúdo original. E é nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Forte abraço, pessoal.